Bom, a paz do Senhor a todos vocês. Amém. Quero convidar a igreja a ficar de pé, os irmãos a ficarem de pé e abrir as suas Bíblias no livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Hoje, na nossa escola dominical aqui, a gente está começando um estudo novo que a gente pretende, combinamos com os irmãos, com a igreja, com o pastor, a gente pretende levar esse estudo durante o mês de junho. Depois a gente volta no mês de julho no Fundamentos da Fé Cristã, e se for o caso a gente vai alternando no mês um, outro mês outro. O tema que eu quero trazer para os irmãos, vou colocar aqui no papel, aqui no print chart, é a lei das primícias. É isso que a gente quer falar com os irmãos aqui, com a bênção de Deus. Amém? Então, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Eu vou ler, que os irmãos acompanhem na sua Bíblia, depois a gente vai fazer uma oração e nós vamos começar o estudo. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os seus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto, algumas traduções falam de vinho, os teus lagares. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por nesse primeiro dia da semana, Senhor, nos primeiros momentos do nosso dia, nós podemos, ó Deus, entregar aqui, Senhor, a primícia da nossa semana, a primícia do nosso tempo, Senhor, diante de Ti, e com essa intenção, Senhor, que acreditamos em Ti, de falar dessa lei, Senhor, das primícias, de uma lei, Senhor, que nos mostra na prática como honrar o Teu nome, como colocar o Senhor em primeiro lugar. Senhor, Tu sabes, Senhor, que eu mesmo preciso aprender mais, eu também me coloco como um aluno na Tua presença, mas também me coloco como um instrumento, como um canal para poder levar o Teu conhecimento, o conhecimento bíblico aos meus irmãos. Eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, não só nesse, mas também nos demais estudos, com a Tua permissão, e que tudo que seja falado aqui, Senhor, não venha de mim mesmo, da minha mente, do meu entendimento, mas que seja bíblico a Deus e que seja, Senhor, do Teu santo trono para os Teus filhos. Abençoe a cada um daqueles que ouvirão, abençoe aqueles que ouvirão, Senhor, através de uma gravação, e abençoe ainda mais aqueles que aqui estão, Senhor, aqueles que estão honrando o Teu nome, estão aqui pela manhã, Senhor, para poder aprender, Senhor. Libera a Tua bênção para todos esses, Senhor, e nos ajuda a compreender aquilo que Tu tens para nós, e não apenas compreender, mas a colocar em prática. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, orando em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, com os primeiros frutos de toda a tua renda. E aí tem uma consequência para isso aqui. Fala assim: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa semana, no meu devocional diário, que eu gosto de fazer logo no meu primeiro momento pela manhã, o Senhor ainda me colocou de frente com um outro versículo, É interessante, os irmãos devem ter essa experiência que eu também tenho. Às vezes a gente lê um salmo, um capítulo da Bíblia, um versículo várias vezes, mas tem aquele momento, que dizem aí os estudiosos da palavra, que a palavra logos, a palavra lógica, se transforma na palavra rema, na palavra revelada, E um pequeno versículo me chamou a atenção. No meu devocional eu estou lendo, além de outros livros, o livro de Salmos, e o Salmo de número 85, versículo 12, eu até coloquei aqui para ler com os irmãos. Eu coloquei duas traduções diferentes. Uma eu me lembro que é a NVP, se eu não me engano, NVP Nova Bíblia Viva, e a outra NVT,
nova versão transformadora, que alguns irmãos inclusive têm essa versão, como eu também tenho. E aí, Salmo 85, 2, olha que interessante, fala assim, na NPV: sim, o Senhor dará as suas bênçãos, a nossa terra produzirá uma farta colheita. O Senhor dará as suas bênçãos e a nossa terra produzirá uma farta colheita. Na NBV tem uma tradução ainda mais interessante, né, que chamou ainda mais a atenção. Olha o que está escrito lá, fala assim, Salmo 85, 12: o Senhor nos dará grandes bênçãos e a terra produzirá colheitas formidáveis. Amém? Bonito, né, irmãos? Começa a pensar esse versículo, né, não só no sentido material. Está falando aqui no sentido material, mas não só no sentido material, mas vamos pensar no sentido espiritual, nessas colheitas formidáveis. O Senhor nos abençoe, né? Então, esse estudo, irmãos, que eu denominei aqui Lei das Primícias, conforme eu pude dizer no domingo passado, quando eu trouxe uma pequena mensagem a respeito do assunto, é algo que eu até poderia ter dado outro nome aqui. Eu poderia muito bem colocar assim, ó, honra ao Senhor. Eu poderia colocar isso aí. Só que esse assunto de honra ao Senhor não era novo para mim, e talvez não seja novo para os irmãos. Agora, a lei das primícias era algo novo para mim. E essa lei das primícias, né, que eu ainda, conforme falei aqui na minha oração inicial, eu ainda estou aprendendo, tem me ensinado de uma maneira prática a honrar o Senhor, tá? A honrar o Senhor. A palavra de Deus, ela diz, né, ela fala lá em Tiago sobre aquele homem, né, que ele ouve a palavra de Deus, mas ele não coloca em prática. E aí ele vai falar assim que é igual aquele que contempla o seu rosto no espelho e logo ele sai e ele se esquece de como é. Não é verdade? Nós temos isso, né? Às vezes a gente vai sair para vir na igreja, vai arrumar o cabelo, né? Pôr a roupa, você vai lá e dá. Quando você saiu, as pessoas estão vendo o seu rosto, mas você não, né? Então, olha só, a praticidade de se colocar aquilo que a gente aprende é muito importante. Você colocar em prática aquilo que você aprende é muito importante. Vou depois voltar a esse assunto, né, com um exemplo no final desse estudo. Então, assim, é um estudo que tem algo muito, muito, muito interessante para as nossas vidas, para que a gente possa colocar em prática. Vamos falar um pouquinho, né, aqueles que estavam aqui no domingo passado me ouviram falando um pouquinho, mas como esse estudo está sendo gravado, né, muitos irmãos não estão aqui hoje pela manhã, eu quero voltar um pouquinho no contexto histórico da lei das primícias. Qual que é o contexto histórico da lei das primícias? Nós sabemos que no Antigo Testamento, né, a sociedade de Israel, aquele povo escolhido de Deus, era uma sociedade agropecuária. Eles viviam da agricultura e eles viviam da pecuária. Então, quando o pessoal plantava ali a sua colheita, o que acontecia? O que eram as primícias? Era ele ir lá, né? Estou falando aqui de uma maneira bem simples, tá, irmãos? E pegar um pequeno feixe daquela colheita e levar como a primeira coisa, o primeiro fruto lá para o sacerdote e dar aquilo como uma oferta, né? Então, uma árvore lá deu os seus primeiros frutos. Então, vou lá, pego os primeiros frutos e vou lá e entrego aquilo para o sacerdote. Uma oferta, né, de amor a Deus, e uma oferta que dizia o seguinte: olha, o primeiro, eu não vou usufruir do primeiro. O primeiro não é meu, o primeiro é de Deus. Então, na prática, o que essa lei estava ensinando, e ela nos ensina ainda até hoje, que o primeiro não é seu, o primeiro é de Deus. E quando você entende que o primeiro não é seu e que o primeiro é de Deus, você está o quê? Honrando a Deus. Então, a lei das primícias, irmãos, ela nos ensina na prática esses dois princípios, né? Eu sempre vou bater em cima desses dois princípios, irmãos.
honrar a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar, né? E é lógico que uma coisa complementa a outra. Quando eu coloco a Deus em primeiro lugar, eu estou evidentemente honrando a Deus. Amém? Então, a lei das primícias, ela vem lá do Velho Testamento, mas ela é citada também no Novo Testamento, né? Quando Paulo, lá em Romanos 11:16, ele fala assim: e se forem santas as primícias da massa, pensa numa massa de fazer pão, né? Estou vendo aqui a nossa irmã aqui, faz um pão muito gostoso, faz aqui o pão da ceia. Um dia a gente estava saindo, ela deu um pedaço, né, um pão ali, ficou uma delícia. Então, assim, a massa que faz o pão. A pessoa está falando assim: olha, se forem santas as primícias da massa, a primeira parte da massa, então igualmente será a sua totalidade. Em algumas traduções mais modernas fala assim: olha, se as primícias da massa são santas, o pão que é feito também é, tá? E depois, se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Então, uma citação de Paulo, né, um contexto diferente, mas citando para aquele povo que tinha conhecimento da lei das primícias que estava lá no Velho Testamento. Então, irmãos, aqui a gente já começa a tirar alguns ensinamentos muito práticos e muito importantes para a nossa vida. Uma frase que eu anotei aqui, que eu falei na mensagem, e essa frase os irmãos não podem esquecer, guarda essa frase no teu coração, e se você não conseguir guardar, anota essa frase na tua Bíblia, no teu celular, num lugar onde você pode sempre estar relembrando essa frase. Olha só, se a primeira parte de alguma coisa é santificada, então a totalidade dessa coisa também é. Entenderam isso? Se a primeira parte, né? Aí eu vou desenhar aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? Raiz. Tá vendo? Já está entendendo minha obra de arte, são as raízes. Né? Então, ó, se a primeira parte, qual que é a primeira parte da árvore? Raiz. Raízes, né? Começa pelas raízes. Então, está falando aqui, ó. O que é isso aqui? Os ramos do são, né? Então, olha o que é a frase. Se a primeira parte de alguma coisa, de algo, é santificada, então a totalidade daquilo também é. Guarda essa frase no teu coração. Quando você dá a primeira parte para Deus, quando a primeira parte de algo, tá? Eu estou falando algo, porque nós vamos falar muito aqui a respeito de bens, conforme o versículo fala, a respeito de dinheiro, a respeito de oferta, de contribuição, etc e tal, mas não se limita a isso. É muito mais extenso do que isso. Isso abrange toda a nossa vida, material e espiritual. Então guarda isso, tá? O que a gente aprende, né? Quais são dois princípios importantes da lei das primícias, que se complementam? Colocar a Deus em primeiro lugar e honrar a Deus. E aí, qual é a frase que a gente não pode esquecer? Se a primeira parte de alguma coisa é santa, o que é santa? É que você consagrou para Deus. Então, se você deu a primeira parte para Deus, então você está dando o resto também. Tá? Se a primeira parte é santa, então o restante, a totalidade daquilo o é. É o versículo que nós acabamos de ler, né? Se santas são as primícias da massa, então igualmente será a sua totalidade. Se santa for a raiz, aí do que? A planta, da árvore, então também os ramos o serão. Vamos lá, irmãos. Aí outra coisinha também, que vocês deveriam anotar no seu celular, na sua Bíblia, é essa fórmula aqui, ó. Tá? E é igual a C, é igual a R. Né? Isso você nunca deveria esquecer. Se você conseguir se lembrar disso, né, você vai evitar muito erro na sua vida. O que é o E aqui? O E é o E de entendimento. O C é o C de crença. E o R é o R de resultado. O que a gente aprende com isso aqui?
que se o entendimento que a gente tem a respeito de algo está certo, então a crença que a gente vai ter também está certa. E se a crença que a gente tem está certa, então o resultado também será correto. Vamos recapitular? Quando eu entendo algo corretamente, e o que é entender algo corretamente? Não é a minha cabeça nem a sua, não é o que eu acho nem o que você acha, é o que a Bíblia fala. Então, quando eu tenho o correto entendimento bíblico, aquele entendimento realmente fundamentado na palavra de Deus, realmente ungido pelo Espírito Santo de Deus, quando eu tenho esse entendimento correto, o que acontece? A minha fé, a minha crença está correta, aquilo que eu acredito está correto. E se eu tenho o entendimento correto e eu tenho a crença correta, então os resultados, ou seja, as consequências daquilo também serão corretas. Ou seja, eu vou realmente receber o resultado daquilo que eu estou esperando. Agora vamos pensar um contrário. Se você tem um entendimento incorreto, se o entendimento aqui está falho, então a crença também está falha. Então, se a crença também está falha, o resultado não vai ser aquilo que você espera. Ou seja, o resultado não vai ser o correto, não vai ser o esperado, não vai ser o que a Bíblia fala. Entendeu? Então, assim, guarda essa fórmula aí na tua cabeça, no teu coração, anota ela para você não esquecer, porque em tudo na Bíblia nós temos que ter um entendimento correto, nós temos que buscar um entendimento correto. Buscando o entendimento correto, nós temos a crença correta. E tendo a crença correta, nós temos então o que? O resultado correto. Os Reis 4:6 fala assim: o meu povo é destruído por quê? Porque lhe falta o quê? O conhecimento, o entendimento. Então tem muita gente, irmãos, o que é triste hoje em dia, é triste a gente constatar isso, é que o povo de Deus hoje em dia é um povo assim, que gasta um tempo enorme com coisas fúteis, gasta um tempo enorme em redes sociais, olhando o Instagram, olhando o Facebook, gasta um tempo gigante maratonando na série de TV que tem por aí, mas não conhece a palavra de Deus, não despende energia, não despende tempo para conhecer, para adquirir o entendimento correto. E a própria palavra fala: o meu povo falha, por quê? Meu povo erra, por quê? Porque não tem o entendimento. E se você não tem o entendimento correto, a sua crença está errada também. E se a sua crença está errada, o teu resultado lá no final não vai ser aquilo que você está esperando. Entende? O próprio Senhor Jesus falou, errais, por quê? Porque não conheceis a palavra. Vocês erram por quê? Por conta disso, porque vocês não conhecem a palavra nem o poder de Deus. Então, olha só, quando a gente começa a falar a respeito disso, eu tenho que logo alertar, eu falei aqui que a gente vai falar bastante a respeito de dinheiro, a gente vai falar de coisas materiais, porque o versículo fala disso, honra ao Senhor com o quê? Com os teus bens, Está certo que bens não é só materiais, mas aqui está falando materiais. E com o quê? As primeiras partes, os primeiros frutos de toda a tua renda. E aí depois tem o quê? O resultado. Qual vai ser o resultado? Você vai ser abençoado. Você vai ter mais do que você esperava. Que você vai ser, que vai transbordar algo na tua vida aqui. Entende? Então é isso que está falando aqui. Agora olha só, irmãos, quando a gente fala nisso, e eu quero abrir um parênteses aqui para esclarecer algo muito importante, tem muita igreja, talvez o Senhor tenha me tocado para falar nisso, porque tem muita igreja que tem um certo temor, muito pastor bem intencionado, que tem um certo temor de falar a respeito de assuntos que envolvem dinheiro, a respeito de assuntos que envolvem contribuição
construção. Eu já vi muitos pastores assim, bem intencionados, que quase que pedem desculpa para falar de dinheiro. Gente, é como se o pastor falasse assim, vamos usar essa palavra, infelizmente, nós temos que pagar a força. Algumas igrejas, aqui a sede é própria, mas o prédio é próprio, pastor? Mas algumas igrejas têm que pagar o aluguel, porque tem que pagar a faxina, o produto de limpeza, o conserto do equipamento, o restante da construção tem que fazer. Então, irmãos, infelizmente nós temos que falar de dinheiro. Infelizmente nós temos que falar de contribuição. Parece que naquele momento específico, e isso ainda mais se o pastor recebe da igreja, parece que o pastor quer, hoje em dia não tem mais jeito, porque é transparente assim, mas se você fez culto antigo, esconder atrás dali, deixa eu esconder aqui, porque, irmãos, tem que falar, chegou o momento de ofertar. Irmãos, aquele momento de ofertar, aquele momento que seria um momento para trazer bênção para a vida de todo mundo, seria um momento para trazer bênção para a igreja, é muitas vezes tido hoje em dia como um momento assim, gente, infelizmente a gente tem que fazer. Mas por que acontece isso, irmãos? Porque também tem a distorção, lembra do entendimento aqui? Tem a distorção do outro lado, porque tem igrejas por aí que só falam disso. É a chamada, que eu coloco aqui entre aspas, teologia da prosperidade. Por que eu coloco entre aspas? Porque o verdadeiro entendimento da teologia bíblica leva sim à prosperidade, mas não do jeito que é ensinado por aí. Entende? O jeito que é ensinado por aí está errado. Sabe aqueles ensinamentos, aquela igreja que alguém me falou, acho que um amigo meu me falou, que estava assistindo um determinado programa e que uma senhora chegava na frente para poder dar um testemunho, e ela começou a dar um testemunho e falou: nossa, mas eu louvo a Deus porque eu recebi uma grande bênção de Deus. Olha, eu era uma pecadora, eu estava no caminho do mal, eu estava no caminho do pecado, e o Senhor me salvou, glória a Deus, tal. E aí aquele pastor falou: nossa, não, que bom, então, mas quanto a bênção? Aí ela: não, então, porque olha, eu andava assim, eu tinha uma vida errada, isso aqui não é... mas Jesus me salvou, glória a Deus, Jesus me salvou. Nossa, que bom, irmão, mas e a bênção? Quanto a bênção? Está entendendo? Ou seja, na cabeça daquele pastor, a maior bênção que existe, que é a salvação, que é você ter o seu nome escrito no livro da vida, que é você passar do reino das trevas para o reino da luz. Não, aquilo lá era algo secundário. Quanto a bênção material? Quantos carros agora? Você não tinha nenhum carro na sua garagem. Quantos carros você tem agora? Sabe? Então, assim, aquelas distorções que os irmãos já viram por aí, de crente, que se diz crente, passar, então, tá vendo essa mansão aqui? A pessoa que mora lá nem sabe quem que mora lá, Às vezes é muito mais justo do que ele. Isso aqui é do ímpio, isso aqui vai sair da mão dele, vai vir para a minha mão. Irmãos, olha que coisas absurdas. Então, assim, hoje em dia, muitos pastores têm um certo receio, se eu posso usar a palavra, não gostam de falar disso. Por quê? Porque é tanta coisa errada que é ensinado por aí, o Evangelho é tão deturpado muitas vezes por pessoas, que biblicamente falando, a Bíblia fala que existiriam essas pessoas que só querem bens materiais, que só querem as coisas materiais, que só querem tirar o lucro do Evangelho. Então, essa parte tão explorada hoje em dia, que muitas vezes aquilo que deveria ser falado não é falado. Por quê? Porque às vezes o pastor tem medo de falar. Estou falando de uma maneira generalizada, não estou falando aqui não. Mas de uma maneira generalizada, o que acontece? Tem os mal intencionados que levam um entendimento errado, que vai levar uma crença errada, vai levar um resultado errado, e tem os bem intencionados que às vezes ficam receosos de levar o entendimento correto diante de tanta bagunça que é levada pelo mundo. Entende? Por que é importante a gente tratar desse assunto, irmãos? Então,
pastor, né, muitas vezes ele tem que pedir desculpa, ele tem que se esquivar do assunto dinheiro. Por quê? Porque às vezes ele fica com medo de ser mal interpretado por aquele que está sentado. Mas por que muitas vezes ele pode ser mal interpretado por aquele que está sentado? Porque aquele que está sentado também não utilizou tempo, não utilizou energia, não se levantou no domingo de manhã, igual muitos estão fazendo, para poder vir aprender. Ele acha que, né, milagrosamente vai descer o conhecimento sobre a cabeça dele. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, assim, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas crenças erradas, né? Por exemplo, anotei aqui algumas coisas para poder falar aqui que são coisas erradas. Tem muito irmãozinho que chega e fala assim: ah, mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Já ouviu isso? Ah, mas dinheiro não. Estou falando de dinheiro, não, porque dinheiro não é. Dinheiro é do capeta. Dinheiro é a raiz de todos os males. Não. Onde que ele viu isso? Isso não existe na Bíblia. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas não o dinheiro. Entende? Mas ele não conhece a Bíblia, ele não estuda a Bíblia, então ele acha que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala lá no Salmo 62:10, fala assim: se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela coração. Mas ele não está falando assim, ó, a vossa riqueza não pode aumentar. E nem está falando assim, ó, se as vossas riquezas aumentar, joga tudo fora. Você está entendendo? Então, assim, são alguns entendimentos errados que tem. Um outro entendimento errado, agora eu vou fazer outro desenho aqui, outra obra de arte. Vamos ver quem vai acertar. São Mateus? Vou fazer duas, tá? Essa aqui está mais difícil. Mas aqui é uma rua, isso aqui é uma rua que tem árvore. Isso aqui é uma rua que tem árvore, né? Passou longe. Vamos lá. Isso aqui é um lago. Isso aqui é uma represa. E isso aqui é um rio. Aí esses negocinhos aqui é as fontes que vão abastecendo esse rio. Então aqui, ó, esses raminhos aqui do lado é as fontes que abastecem o rio. E o rio corre para onde? Para o mar. Aprende isso aqui na sua vida, irmãos. Isso aqui vai ser bênção para a sua vida espiritual e para a sua vida material. E toda a igreja, aí eu falo comigo, eu falo com você individualmente e eu falo com a igreja como um todo. Irmãos, o crente, ele não foi criado por Deus para ser o quê? Um lago. Ele foi criado por Deus para ser esse rio aqui, ó, que desaba no mar. Ah, irmão, qual que é a diferença? O lago, ele recebe. A represa, ela recebe, mas fica represada, fica ali. Não vai para lado nenhum. Entende? Agora, o rio não. O rio, ele recebe, né, tem as fontes ali, né, que abastecem sempre esse rio. E esse rio, ele vai sendo abastecido pelas fontes e ele vai lançando fora, ele vai lançando aquilo para o mar. O que a gente aprende com isso, irmãos? Tem outra crença aqui que eu anotei aqui, que é outra crença errada. Às vezes você olha a pessoa falar e ela acha que ela está sendo humilde falando isso. Ela fala assim: ah, mas ó, eu tenho o suficiente para mim e para minha família. Então tá ótimo. Tá ótimo, eu tenho o suficiente para mim e para minha família. Se eu tenho o suficiente para mim e para minha família, então tá ótimo. Essa pessoa, irmãos, depois desse estudo que a gente está aqui, a gente vai falar da lei do contentamento. Isso é bíblico também. A Bíblia fala sobre o contentamento cristão. Só que isso, a pessoa que está afirmando isso, ela não entende direito o contentamento cristão. Ela está sendo uma egoísta. Porque quando ela fala assim, ó,
eu tenho para mim e para minha família, ela é esse lago aqui, ó. Para mim eu tenho. Então Deus dá para mim e eu recebo para mim. E guarda aqui, ó. Para mim e para minha família tem. Tá bom, tá ótimo. Mas não, irmãos. Deus não nos fez assim, nem no sentido material e nem no sentido espiritual. Por quê? Porque esse crente que pensa assim, ele está sendo egoísta. Você já pensou se todo mundo pensasse assim? As igrejas fechavam. A igreja ter um aluguel, não tinha jeito de pagar aluguel. Por quê? Porque ninguém contribui. A força, corta a água, corta o material de limpeza. Você só tem que ser com a sua família. Como é que você vai abençoar os outros? Aí quando surge uma necessidade, igual o pastor Antônio Carlos falou aqui, daquelas crianças, que tem uma refeição por dia e alguém precisa ajudar, mas como é que você vai ajudar, sendo que você só tem que ser com a sua família? Você está entendendo, irmãos? Uns ensinamentos que não tem sentido. A pessoa pega um pedacinho da palavra de Deus, a pessoa pega um pedacinho do sermão do monte lá de Jesus e não compara aquilo com a palavra inteira e ela cria uma heresia em cima daquilo e acha que está sendo humilde. Não, o dinheiro é a raiz de todos os males. Olha, eu sou abençoado, eu tenho para mim, para minha família, está tudo bem. Ela é esse lado aqui, ó. Isso aqui existe no sentido material e no sentido espiritual. Qual que é o sentido espiritual disso? É aquela pessoa que sempre recebe. Sabe aquele crente domingueiro que vem para a igreja ao domingo, senta aqui, recebe, tá bom, já recebi a minha porção. Acabou. Ele não compartilha aquilo com um amigo, ele não compartilha aquilo no trabalho dele, na escola dele. Ele, não, tá bom, eu recebi. É igual a pessoa que pica o cartão, né? Tem crente que vem na igreja dia domingo à noite picar o cartão. Como é que é picar o cartão? Ó, já fiz a minha parte. Sabe aquele crente? Chega atrasado. Aí depois ele, tá bom, ó, se o negócio passa um pouquinho, né? Quando o irmão Adriano vai pregar, pelo amor de Deus. Porque os outros pregam rapidinho, mas ele prega em 1 hora. Não é possível, precisa ir embora, amanhã eu tenho que trabalhar. Está entendendo isso? Aí ela pica o cartão. Eu te pergunto, né? Se você fosse um empresário, tem alguns aqui que são empresários, e você contrata um funcionário, aquele funcionário vai lá e pica o cartão, e o restante do tempo dele ele fica olhando o celular, ele fica batendo papo, ele faz qualquer outra coisa, menos trabalhar. Você ficaria satisfeito? Não. A resposta é não. Então, irmãos, o que acontece? A pessoa, no mundo material, ela não faz isso. Se ela trabalha, se ela é funcionária de alguém, ela não chega atrasada lá. Mas aqui ela chega. Se lá ela tem que fazer alguma coisa, tem alguém em cima, tem alguém cobrando, ela tenta fazer o certo. Aqui não. Ela leva de qualquer jeito. Ela faz errado. Ela chega no domingo, muitas vezes pega aquele primeiro dia que deveria ser do Senhor, e ela gasta esse dia com um monte de coisa, ela chega na casa de Deus cansada, com sono, exaurida por um monte de coisa que ela fez, e aí ela fala, vou prestar culto ao Senhor. O corpo dela está aqui, a cabeça dela está lá em outro lugar. E irmãos, cadê a honra a Deus? Está entendendo? Como a coisa é muito mais profunda do que simplesmente dinheiro, como você pode ser um lago, não apenas no sentido financeiro, você pode ser um lago também no sentido espiritual. Entendeu? Então, irmãos, são crenças que são erradas e que nós precisamos destruir essas crenças erradas, né? O problema dessas crenças erradas é que muitas vezes o quê? Está vendo aqui que tem as fontes aqui, ó? As fontes estão erradas. Lembra da fórmula? A fórmula? Entendimento errado, leva uma crença errada e leva um resultado errado. Onde que é a fonte dessa pessoa? A fonte é a cabeça dela. Muitas vezes você vai falar com uma pessoa a respeito de contribuição ao Senhor, você vai falar de honra ao Senhor, de assuntos como esse, e aí você vai conversar com a pessoa
passa coisas que são coisa da cabeça dela, do entendimento dela. Ela tirou da onde? Mas isso aí é da tua cabeça. Quem falou que a palavra é assim? Você consegue olhar a palavra inteira e extrair essa lei, esse entendimento? Não. Aí ela está com a fonte errada. Alguém disse o seguinte, por exemplo, se você quiser destruir esse rio aqui, contaminar esse rio aqui, você não precisa vir aqui, jogar um pouquinho de veneno aqui, outro pouquinho de veneno aqui. Isso aqui vai te dar muito trabalho. Vai na fonte. Contamina a fonte. Se você contaminar a fonte, todo o rio será contaminado. É por isso, irmãos, que o inimigo, ele não gosta que seja feito o que ele está fazendo aqui. Que as pessoas adquiram o entendimento correto. O inimigo está nem aí, irmãos, para esse crente que vem o crente picador de cartão no domingo. Ele está nem aí, ele acha que é bom. Tomara que todos fossem assim. Mas aquele que entende corretamente a palavra do Senhor, que tem uma crença correta, que muda a sua vida, sabe? Tiago, aquele que atenta para a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse vai prosperar, esse será abençoado. E aí o inimigo não gosta. Por quê? Porque ele quer corromper a fonte. Ele quer deturpar a fonte. Quando você vê as epístolas que o apóstolo Paulo escrevia, com todas as exortações, é que logo no início da igreja, no início do evangelho, já tinha as fontes sendo contaminadas, já tinha os ensinos errados, já tinha os falsos conceitos. E a igreja estava o quê? Olha, se ela está recebendo o ensino errado, ela está com a crença errada, e o resultado vai ser errado. Quando você pega a carta aos Gálatas, Paulo explicando todo aquele entendimento errado que o pessoal tinha a respeito da lei, por quê? A fonte está sendo contaminada. Entende, irmãos? Então é muito importante isso que a gente está falando aqui. Quando a Bíblia fala assim, peraí, por que o crente não pode ser próspero? Se você ler a terceira carta do apóstolo João, essa carta só tem um versículo, Terceira João só tem um versículo. Então, se você for ver ali, logo no início, na saudação da carta, ele vai falar assim no versículo 2: Amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Se você pegar algumas traduções, tem várias traduções no português, algumas traduções vão falar assim: eu desejo que tenha prosperidade em toda a tua vida e também na tua saúde, assim como também é próspera a tua alma. Irmãos, aqui é outro conceito que eu quero falar com os irmãos, que é muito importante a gente entender isso, que é o conceito de prosperidade. Isso aqui é uma palavra muito entendida errado. O que é prosperidade para muita gente? É o sujeito ser rico. Se o cara é rico, se ele tem muitos bens, se ele tem vários carros importados na garagem, não é próspero. Então, isso não tem nada a ver. Tem pobre, financeiramente falando, se você for olhar, conceituar ele financeiramente falando, não, peraí, você é pobre. E é próspero. E tem rico que não é próspero. Entende? Eu me lembro de uma vez, o missionário Edson Teixeira, ele dando um testemunho, isso aconteceu há muitos anos atrás, que ele chegou na América do Norte, nos Estados Unidos, se me falha a memória, e ele foi chamado para visitar uma casa, foi para orar por essa senhora, por essa família. E a hora que ele chegou naquela casa, era uma mansão, coisa gigante. Ele falou: aquele pessoal, irmãos, eles eram milionários, mas não em reais, eles são milionários em dólar, que é muito diferente, é 5 vezes mais hoje em dia. Ele falou: olha, cheguei na garagem, aquela garagem com carros, mais carros, um atrás do outro, aquela casa fenomenal, aquela mansão, e eu me lembro direitinho dele falar disso. Na hora que ele chegou, ele viu a dona daquela casa, daqueles bens, e a dona daquela casa estava desacordada assim, depois acho que bebeu muito, em cima de um piano ali.
pergunto, tem prosperidade nisso? Tem prosperidade? Não tem. Prosperidade é muito mais, irmãos, do que acúmulo de coisas materiais, é muito mais do que isso. Prosperidade é você ter felicidade na tua vida, é você ter a bênção de Deus na tua vida. E quando Deus te abençoa, você não vai ser lado, você vai ter para você e você também vai ter para abençoar a obra, você vai ter para abençoar os outros, você vai ter para ajudar o pobre. Isso é prosperidade, irmãos. E Deus quer que nós sejamos prósperos. Esse versículo que eu acabei de ler não é mais para aquele irmãozinho lá, não. É para mim e para você. É o desejo de Deus para mim e para você. Eu desejo que você seja próspero em todas as coisas, também na tua saúde, como bem vai, como seja próspera também a tua alma. Nós assistimos um filme, né, agora, esse final de semana, a gente tirou um tempinho lá para dar uma descansada. Vamos assistir um filme? Vamos. Filme antigo, 2010. O que me chamou a atenção naquele filme, um americano trabalhava num emprego muito bem remunerado de uma grande empresa americana, e aí mostrava ele na vida dele, né? Aquela casa grande, né? O americano gosta de casa grande, de quartos grandes, de cômodos grandes, naquele subúrbio, né? Os subúrbios americanos são maravilhosos, né? Subúrbios de classe média, de classe alta, aquelas casas com aqueles jardins, aquelas árvores, as casas arborizadas, aquelas ruas bonitas, né? Então, mostra o sujeito, né? Tudo bem vestido, chegando no seu Porsche, né? Dentro da garagem da sua casa, a casa bonita. Depois mostra ele lá, né? No final de semana dele, participando do clube de golfe, jogando golfe, com os amigos, né? E aí, esse sujeito perde o emprego. E quando ele perde o emprego, o filme mostra uma realidade que é uma realidade de muitos americanos. A casa, na verdade, que era dele, entre aspas, estava hipotecada. E pagava as prestações da casa. O Porsche também foi comprado a prazo, também não era dele, também tinha as prestações do Porsche. O clube de golfe que ele gostava de frequentar custava muito caro. E aí, o filme vai mostrando, né? Ele tem alguns meses que a coisa ainda está boa, porque está recebendo seguro-desemprego e tal. E ele continua a levar o mesmo padrão de vida, ele continua a frequentar o clube de golfe, ele continua a ter as mesmas amizades. Ele fala para a mulher dele: ó, nós vamos lá na casa do seu irmão. O irmão dele mexia com construção civil, era tipo um empreiteiro, tinha uma casa mais simples, tinha uma vida mais simples, né? E ele cruzava muito bem, gostava muito bem do irmão dela, né? Do cunhado. Ó, não vai falar lá na casa do seu irmão não que eu estou desempregado, porque isso por pouco tempo, eu já estou mandando currículo, eu tenho um currículo muito bom, eu tenho MBA, eu tenho não sei o que, daqui a pouco tempo já está resolvido. Só que a situação não se resolve, né? E ele continua a viver naquele mesmo padrão. E aí chega um dia, ele chega lá no campo de golfe, taquinho de golfe dele, Matheus nas costas, para poder jogar, e o cara não deixa ele entrar. Por quê? Porque a prestação não estava paga. E ele volta todo raivoso, cheio de raiva. A esposa dele fala: você está tão doida? Como é que você não pagou a prestação do clube de golfe? Aí ela falou: mas a gente não pode pagar mais. Você não está vendo? Você recebeu o seu último seguro-desemprego, nós não temos mais condição, vamos tirar da onde? Só o meu emprego não dá. Aí ele olha para ela e fala assim: mas eu tenho que continuar parecendo uma pessoa de sucesso. Eu tenho que continuar vivendo como uma pessoa de sucesso para que eu possa ter sucesso. E aí naquele momento a mulher dele olha para ele e fala: mas você não está tendo sucesso. Você não é mais essa pessoa. Eu sei que chega um momento, irmãos, que ele tem que bater na casa do cunhado. O cunhado tinha oferecido um emprego de servente. E ele vai ser servente do cunhado. Mas aí se desenrola todo o filme, né? Depois no final surge, né? Depois que ele aprende a lição
depois, a hora que surge a oportunidade dele voltar para o emprego, ele fica até meio assim, porque com o irmão, que tinha uma vida mais simples, com aquelas pessoas, tal, ele vê uma outra realidade. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Isso aconteceu agora, coincidência ou não, né? Assistir o filme. Porque prosperidade tem muito mais a ver, não com o acúmulo de bens, com a tua declaração de imposto de renda, mas com aquela pessoa que vive de uma maneira digna, vive de uma maneira feliz, vive de uma maneira que ela tem, não apenas como um lago, mas ela também pode ofertar na obra de Deus, ela também pode ajudar as outras pessoas. Só que como muitas vezes existe um entendimento errado, o que acontece hoje em dia? Nós estamos falando da lei das primícias, tá? Depois eu vou entrar no próximo estudo, em contribuições, em algumas coisas mais específicas. Hoje é só introdução. Mas, por exemplo, o versículo que nós falamos, ele fala o seguinte, olha: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, os primeiros frutos de toda a tua renda. Então essa é a ordem que eu tenho. Quando, irmãos, eu entendi isso agora. Eu falei para os irmãos, também estou aprendendo junto com os irmãos. Eu aprendi o seguinte, eu falei, gente, mas peraí, está errado. Eu não posso dar o meu dízimo. Tem alguns missionários que eu também, pela graça de Deus, eu ajudo. Eu não posso deixar para dar isso lá no final do mês. E aí eu vou falar, eu meu, tá? Estou falando de mim, não estou falando de ninguém aqui. E se alguém achar que deve seguir o meu exemplo, siga, senão é Deus no teu coração. Mas quando eu comecei a entender essa lei e honrar Deus e colocar em primeiro lugar, esse mês eu tomei uma atitude diferente. Eu falei, não, peraí, o mês começou agora, né? 1º de junho. Eu falei, não, a primeira coisa que eu fiz antes de pagar todo mundo, primeiro eu vou depositar a minha contribuição, o dízimo para a igreja, vou depositar na conta dos missionários, depois eu vou fazer o meu trabalho. Ah, irmão, você vai ser abençoado, tal. Isso é outra coisa. Isso é com Deus. O resultado é problema de Deus, não é problema meu. Eu não vou me preocupar com o resultado. Isso é de Deus. Mas o entendimento que eu tive é que primeiro Deus, depois eu. Quem estava aqui, né, no domingo passado, o versículo que eu li, eu anotei aqui, o versículo que norteou a nossa mensagem, foi Gênesis capítulo 4, fala assim, olha, e aconteceu que no fim de uns tempos, eu frisei isso no domingo passado, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor lhe disse: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? E aí olha que interessante o versículo 7. Se procederes bem, não é certo que também serás aceito. Irmão, sabe o que eu aprendi com isso aqui? Eu aprendi o seguinte, né? Eu falei isso na mensagem. Eu falei, gente, o que estava errado não era Caim trazendo fruto da terra. Olha, ele era lavrador. Como é que ele ia trazer uma ovelha, sendo que ele mexia com planta, com agricultura? Um trouxe da ovelha, ele era pecuarista, o outro trouxe do campo. Por quê? Porque ele era agricultor, lavrador. Então não era isso que estava errado. O que está errado é isso aqui, olha. Aconteceu que no fim de uns tempos, e quando eu fui ver esse verbo lá no hebraico, essa palavra lá no hebraico, é indefinido. O que aconteceu aqui? Caim, irmãos, falou assim, ó, primeiro eu, depois Deus. Deixa Deus lá para o final da fila. E Abel falou, não, primeiro Deus, depois eu. Então a palavra é clara, fala assim, que Abel trouxe das primícias, dos primeiros do seu rebanho, Abel trouxe.
Mas e Caim? Caim passou os tempos, passou o final desses tempos, e aí agora Deus pediu, então vou lá e levo. Irmãos, quantas vezes, eu estou falando por mim, eu cometi esse erro na minha vida. Nossa, está chegando no final do mês, minha esposa está aqui. Às vezes a Guilherme me falou: você depositou? Você passou? Você deu dinheiro para a igreja? Estou falando daqui não, tá? Estou falando de, não só daqui, estou falando da minha vida como um todo. Porque ele está assim: nossa, esse mês nós não demos ainda. Aí, nossa, o missionário, eu esqueci. Tem que dar. Estou agindo igual o Caim, irmãos. É a mesma coisa, sabe? É fácil, né, a gente apontar, né? Jesus não pode apontar o dedo para o outro, né? Só tem 4 aqui, né? Apontado para a gente quando você aponta, né? Você deixou Deus por último. Irmãos, o que essa palavra nos traz? Essa palavra nos traz esse conhecimento de colocar Deus em primeiro lugar. E uma outra parte que eu anotei aqui, mas não vai dar tempo, porque meu tempo já acabou, que eu vou trazer para os irmãos, e eu quero que os irmãos guardem essa palavra aqui também no seu coração. Eu não vou falar disso na próxima aula. Você tem que fazer a coisa certa, da forma certa, ou do jeito certo. É isso que está acontecendo aqui. Trouxe os 2 trouxeram a oferta? Não sei. Tem algum lugar na palavra de Deus falando que as frutas, né? Porque eu já vi até uns desenhos, alguns livros, Caim trazendo umas frutinhas meio murchas, meio estragadas. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que no fim de uns tempos ele foi lá e trouxe a oferta da terra. Agora o outro não. O outro falou: não, peraí, o primeiro eu dou para Deus. Então, a Bíblia nos ensina, e eu não vou ter tempo de falar disso, eu vou falar na próxima aula, que a gente tem que fazer a coisa certa. Qual que era a coisa certa? Dar a oferta. Deus pediu oferta para os 2. Só que se Deus, irmãos, presta atenção nisso, tivesse preocupado só com a nossa oferta, Ele não falaria dessa forma aqui no Caim. Irmãos, Deus não está preocupado simplesmente com a sua oferta, com a minha oferta. Quando eu falo oferta, irmãos, eu não estou falando só de dinheiro. Eu vou falar muito de dinheiro aqui, mas eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando do teu tempo. Eu estou falando do jeito que você faz as coisas para Deus. Eu estou falando do jeito que você cultua para Deus. Eu estou falando do jeito que você estuda a palavra de Deus. Eu estou falando do jeito que você ouve a palavra de Deus. Eu estou falando do jeito que você louva lá na frente, do jeito que você louva aqui. É isso que eu estou falando. Não adianta você fazer a coisa certa da forma errada. Foi o que aconteceu aqui. Deus quer que você faça a coisa certa do jeito certo. Entende, irmãos? Deus não está preocupado só com a oferta. Ele está muito mais preocupado com quem? Com o ofertante. Por quê? Porque Deus não precisa, irmãos, da nossa oferta. Salmo 24 fala assim: que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Irmão, a realidade, né? Quando a gente vem e a gente fala assim: ó, estou pegando, né, 10% que seja da minha renda e estou lá levando, estou lá pagando dízimo para Deus. Irmão, na verdade não é dele. 100% do que você tem é dele. Seu fôlego é dele. A batida do teu coração é dele. Então ele não está preocupado com a tua oferta. Lembra da viúva pobre? Depois eu vou falar dela mais na próxima aula. Quando a viúva pobre chegou lá e deu 2 moedinhas no gasofilácio, olha para você ver a cena. A cena. Depois a gente vai falar mais disso na próxima aula. Imagina que tem aqui um gasofilácio. Jesus estava aqui, ó, do lado do gasofilácio, vendo como é que o pessoal ofertava. Naquela época, irmãos, o dinheiro não tinha Pix, né? O pessoal chegava muitas vezes com moedas, né? Às vezes até de prata, de ouro, e chegava, imagina um rico chegando aqui no gasofilácio, né? Que é um gasofilácio aqui, um rico chega, e aquele saco, né, de moedas, sei lá, de prata, e despeja aquele tanto, o pessoal olha e fala:
chega o outro mais rico ainda, né? Despeja mais aquele tanto. Pessoal, aí chegou a viúva pobre. A Bíblia fala que ela só tinha 2 moedinhas. As moedinhas, se olhar lá no original grego, você vai ver que eram as menores moedas. Quando você fazia o câmbio para a moeda do Império Romano, eram as menores valor. Ela tinha 2 moedinhas. E ela vai lá e põe as 2 moedinhas lá. E aí Jesus olha e fala assim: está vendo essa viúva pobre aqui? Ela deu mais do que todos os outros. Aí o pessoal olha, mas como? Jesus está ficando doido? Essa mulher deu centavos aqui. Olha o outro lá que despejou um pacote de moeda de ouro. Aí Jesus olha e fala assim: não. Os outros deram o que lhes sobra. Ela deu de todo o seu sustento. Tipo assim, porque essa mulher falou, já que é para passar fome, né? Já que é para passar nesse então, nós vamos antecipar o processo. Já vamos colocar lá e já vamos. E honrou. Ela honrou ao Senhor. Ela deu tudo. Então Jesus, ele não estava analisando o valor monetário que era colocado ali. Ele estava analisando o coração. Porque muitos ricos que deram lá, devem dar sobra. E hoje em dia, muitos crentes não dão nem a sobra, porque não sobra nada para poder dar. Entende? E aí a pessoa entra num ciclo vicioso. Ela não dá para Deus. E aí não sobra nada no final do mês. E aí no final do mês não sobra nada, ela não dá nada, porque não sobrou nada. Ela entra naquela corrida de rato, sabe? Mas aquela viúva falou: não, peraí, eu vou lá e eu vou dar daquilo que eu tenho, só tem isso, eu vou dar disso aí. Irmãos, isso é honra a Deus, isso é primícia, entende? Isso a gente tem que aprender na vida da gente em todos os sentidos. Quando eu aprendi isso, eu aprendi o seguinte, né? Eu falei acho que um pouquinho disso na mensagem. Eu aprendi que para mim não tem problema. Se eu chegar aqui na escola dominical, aqui tiver uma pessoa, tiver só minha família, né? Eu acredito que a família do pastor Carlinhos vai estar também. Se Deus quiser, a família do nosso irmão ali também vai estar. Mas estou vendo aqui, né, o Mateus, estou vendo aqui nosso irmão, nossa irmã, fico muito feliz em Deus. Mas se tivesse só a minha família aqui, eu ainda daria o estudo e ainda agradeceria a Deus. Porque o Senhor falou o seguinte, falou: olha, você não tem que olhar o resultado. O resultado deixa comigo. Quem transborda o lagar sou eu. Quem enche o teu celeiro sou eu. Isso é resultado. Entende? Faça o teu melhor. Vai lá, levanta cedo, prepara, vai lá e faça o teu melhor. Pega o primeiro dia da tua semana e entrega a melhor parte desse dia para Deus. Faça o teu melhor. A primícia. A lei que te ensina a colocar na prática Deus em primeiro lugar. Que te ensina a honrar a Deus na prática. Porque muitas vezes, nós vamos encerrar, tem muita gente que fala assim: mas eu já honro a Deus, e me mostra a prática. Hoje em dia nós vivemos dias muito difíceis. Por quê? Porque as pessoas acham que o Evangelho é frequentar uma igreja, é picar um cartão. Só que o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é o que você entende aqui, o entendimento correto, que te gera uma crença correta, e aí essa crença correta vai fazer você ter uma vida correta, e aí você vai colher a bênção, você vai colher o resultado correto lá no final. Essa semana, né, eu fiquei sabendo de uma pessoa, né, vou citar nomes aqui, mas é uma pessoa evangélica, frequenta uma igreja da cidade, e que uma determinada pessoa foi até a casa dessa pessoa prestar um serviço, uma pessoa mais simples, né, e que ela foi tratada muito mal por essa pessoa, né, que seria uma casa boa, um padrão melhor. Então, assim, irmãos, aí você começa a pensar assim: não adianta a pessoa vestir como crente, adianta a pessoa ir lá na igreja,
ela cantar, ela fazer isso, fazer aquilo, sendo que lá na vida prática, ela pega alguém que ela deveria tratar bem, porque está prestando um serviço para ela, porque financeiramente é inferior a ela, então ela deveria tratar ainda melhor essa pessoa, e ela vai lá e distrata, trata mal. Aí eu te pergunto, eu te faço uma pergunta. Lembra que eu estou falando que as primícias é muito importante, irmãos? Por quê? Porque é prática. É uma maneira prática de você aprender a honrar Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Eu te pergunto, lei das primícias. Você acha que essa pessoa que tratou a pessoa daquele jeito, ela pegou o primeiro momento do dia dela, a primeira hora do dia dela, e ela gastou na presença de Deus, em oração, estudando a palavra de Deus, meditando no Senhor? Você acha que é possível uma pessoa realmente começar o seu dia na presença de Deus, orando a Deus, pedindo para que Deus conserte os seus erros, perdoe os seus pecados, aprendendo da palavra de Deus, meditando, e depois daí a pouquinho tratar a pessoa desse jeito lá? É difícil, não é? Mas é certeza que essa pessoa já começou o dia dela como muitas vezes todo mundo começa o seu dia. Porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. A Deus, se sobrar um pouquinho de energia, se sobrar o resto do teu tempo lá de noite, na hora que você vai dormir, talvez você coloque o joelho no chão e ali cochilando já, você fala uns 2, 3 minutinhos, uma oração para Deus, que é quase uma reza, não é uma oração. E talvez, se der, hoje não tenho tempo, às vezes você vai lá na caixinha de promessa e tira um versículo. Esse aqui é o versículo que Deus falou comigo no dia. É assim, irmãos. Então nós caímos no mesmo erro daquele povo do Velho Testamento. Esse povo me honra com os teus lábios, teu coração está longe de mim. O que é o amor a Deus? Está escrito lá no livro de João, estude a carta de João. O amor a Deus é obedecer os mandamentos de Deus. Vós me amais se fizerdes o que eu vos mando. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar a Deus na prática? Você picar o cartão na igreja? O que é amar a Deus na prática? Você ficar aqui na igreja e escutar um pouquinho, depois lá durante a semana você ter a mesma vida do ímpio. Aí a gente começa a entender, o que tem por trás da lei das primícias, que é algo que te ensina na prática a honrar a Deus. Honre a Deus com os teus bens. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar no teu tempo. Tem um domingo diferente. Tem um domingo para Deus. Fica com a tua família, com teus amigos, coloca Deus em primeiro lugar nesse domingo. Prepare-se para vir para a casa de Deus. Não venha de qualquer jeito. Traga alguma coisa, nem que seja uma moeda. Estava falando com o irmão Henrique no final do culto do domingo passado, que eu estava lendo o Velho Testamento, e tem um pedaço do Velho Testamento que fala assim, que a pessoa não chegar na presença de Deus de mãos vazias. Eu estava compartilhando um testemunho meu com ele, eu falei para ele, Henrique, eu falei para minha esposa, olha, deixa um dinheiro separado, para a gente todo mês chegar, e quantas vezes a gente olha, porque tem um Pix aqui, aí você não faz nem o Pix, nem dá o dinheiro, não é? É isso aí, irmãos. A prática da coisa é essa, A prática da coisa é assim, aquele sujeito fala assim, não, mas peraí, você não precisa dedicar o domingo para o Senhor. Todos os dias são do Senhor. Só que essa pessoa que fala assim, na verdade, ela não dedica nenhum. Ela não dá nada. Entende? Prática de colocar Deus em primeiro lugar. Prática de honrar o Senhor. Os teus bens, o teu tempo, os teus talentos. Aquilo que Deus está te ensinando. Não seja um lago, seja um rio. O rio deságua no mar. E o mar nunca sede. Sempre tem necessitado, sempre tem gente precisando da sua palavra, sempre tem gente precisando do seu ensino, sempre tem gente precisando do seu exemplo no dia a dia, sempre tem gente precisando da sua contribuição, por menor que seja. O Senhor não está olhando o tamanho da tua contribuição, o Senhor está olhando o teu coração, com que atitude que você deu. Você deu com honrar a Deus, você deu com alegria, você deu não pensando no resultado, mas você deu pensando em honrar a Deus.